Bom dia, pessoal. Hoje, 28 de março de 2025, uma sexta-feira. Um dia muito animado, estamos vivos, com saúde. O Corinthians foi campeão. Quer dizer, isso não é tão importante, mas é... um abraço para os irmãos corintianos aí. É... Bom, eu quero falar de um assunto com vocês hoje muito espinhoso. Eu falo sempre com a minha mulher já cansou de tanto falar nele. E antes eu abordava isso aí de uma forma diferente. Vejam, o meu avô paterno morreu com 60 e poucos anos, teve câncer. Aí o meu pai, infelizmente, morreu com 38 anos, piazinho, também de câncer. E eu, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu falei assim, mas olha, mas eu estou encomendado, quando chegar ali nos 38, 40, tem que pensar nisso porque a coisa é ruim. E eu perturbava muito a Antonieta, porque eu dizia para ela assim, ó, possivelmente eu morra cedo, e daí você tem que estar esperta. Mas esse negócio de doenças e de maldições hereditárias e espíritos e tal, isso aí ele quebra tudo no sangue de Jesus, ele quebra tudo na cruz, né? Então a gente se livra dessas coisas de família aí e tem que crer nisso. E eu tô aí, vou fazer 57 anos, depois 60, e tô bem, graças a Deus. Mas tem uma coisa que todos nós devemos pensar. É assim, como que eu quero morrer? Porque a morte vai chegar um dia, salvo se o arrebatamento da igreja acontecer no nosso tempo, né? A morte vai chegar para mim e para você, tá? Vocês dizem assim, ah, mas que besteira essa tua ministração. Deus sabe nossos dias, eu sei, eu sei. Eu tenho consciência de que nenhum pardal cai do céu se Deus não tiver no controle da situação. E sei também que Deus deu para Ezequias mais 15 anos, né, de vida. Mas Deus sabe dos nossos dias. O importante é que seja hoje, ou daqui a 10 anos, ou daqui a uns 13, 15, como eu espero, eu possa viver para Deus, possa viver corretamente, possa semear coisas boas para depois que eu morrer, possa semear coisas boas para os meus filhos e tal, e deixar uma boa lembrança aqui nesse mundo. Bom, dito isso, e bem esclarecido que um dia você vai e eu também, como que eu quero morrer? E aí vocês ficam pensando assim, mas que troço estranho o cara ficar orando. Você já orou por isso, pela tua morte? Então vamos lá. Vamos primeiro para o Salmo 90. Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Tem gente que interpreta que depois dos 70 é canseira e enfado, né? Mas parece que ele está falando da vida inteira aqui, que a vida é cansativa e é enfadonha, né? Mas tudo bem. Agora, uma verdade a gente não pode negar, que depois dos 70 anos as coisas ficam bem difíceis, né? Algumas pessoas têm saúde e vivem bem. Eu estava brincando com a minha sogra esses dias, que ela já passou dos 70, e ela fica apavorada quando eu falo isso, né? Mas eu falei, mas escuta, a senhora é uma pessoa diferente, a senhora está com 70, a senhora dirige, enxerga, cozinha, vai para lá, vai para cá. Na verdade, minha sogra tem rodinha nos pés, né? Um beijo, minha sogra. E anda para lá e para cá. Então é uma pessoa com muita saúde. Aí nesse ponto, aí vale a pena viver mais de 70, 80, até 90, né? Se você tiver saúde, tiver condição de aproveitar a vida e ainda de semear coisas boas, né? Para o seu futuro é gostoso. É o que ele fala aqui, né? É exemplificativo isso aqui. 70, se tiver saúde, vai para 80, né? 90, as pessoas viviam mais, né? E eu, por exemplo, pelo que eu já vivi e pela expectativa de vida dos meus parentes,
eu fiz uma meta de vida de 70 anos. Ah, Marco, se Deus te levar amanhã, amém. Me levou amanhã. Ah, Marco, se Deus quiser que você viva até 80, amém também. Nós estamos falando do que eu penso da minha vida, né? Se for mais, se for menos, eu tenho. O que importa é que eu esteja preparado hoje, para morrer hoje, e ir com Jesus, deixar as coisas em ordem, e para viver até os 80, mais um pouquinho, né? Ou viver até os 70, como eu espero. A minha avó materna, ela teve uma das mortes mais lindas que eu já vi. E ela é uma pessoa, eu não sei se ela pediu algum dia para Deus ser, mas a minha avó materna, ela tinha uma característica, ela viveu para servir. Ela servia os outros. Ou ela estava cozinhando, ou ela estava fazendo alguma coisa para alguém, ou ela estava limpando a casa. E quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, o meu hábito na sexta-feira era lá pelas 3 horas ir lá para casa da avó. Por quê? Porque a avó fazia faxina na casa depois do almoço e deixava o pãozinho assando. Então lá pelas 3 e pouco, ela estava terminando a faxina e ela fazia um café. Imagine se eu não ia comer pão quente com ela. E era nosso encontro ali, meu, com ela. E ela morreu exatamente com 80 anos, tá? No aniversário. E para comemorar o aniversário dela, ela fez um pudim. Ela fazia umas comidas maravilhosas. Fez um pudinzinho de leite na véspera do aniversário, para comemorar. E, como diz aquele vereador lá do Ceará, quando amanheceu e acordou, estava morto. Não, a avó não amanheceu. Ela morreu dormindo, gente. E daí foi velada, enterrada, e o pessoal falou, agora o que vamos fazer? Então a falou, agora vamos comer o pudim que ela fez para nós. Mas pensem, uma morte assim maravilhosa, numa idade legal, nem viu o negócio acontecer e ainda deixou um pudinzinho feito para os outros comerem em homenagem a ela. Então, tem jeitos e jeitos de morrer. E eu acho que vale muito a pena a gente orar para Deus. Veja o seguinte. Vocês vejam aqui 2 exemplos que eu vou dar para vocês. O primeiro está lá no Gênesis, no capítulo 25, tá? No versículo 8. Diz assim: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Tá? Ele foi enterrado ao lado da Sara. Ele comprou o campo para enterrar Sara. Percebam, Abraão morreu com 120 anos, tá? Em ditosa velhice, diz a Bíblia. O cara tinha uma situação financeira muito legal, porque Abraão era muito rico. Era um homem abençoado, pai da fé. Foi enterrado junto com sua mulher. E enterrado por seus filhos. Aqui vocês percebem vários pedidos que a gente pode fazer, né, a respeito de nossas vidas. A gente pode pedir para Deus, para Deus cuidar, para a gente ter dinheiro. Por quê? Para a gente ter uma velhice digna, né? Para a gente ter saúde, para a gente viver bastante, uma vida que vale a pena. E para os nossos filhos e netos cerrarem nossos olhos. Por quê? Porque eu oro e profetizo na minha família que ninguém vai passar na minha frente. Eu sou mais velho. Esse é um direito meu. Eu reivindico para mim esse direito de ir primeiro, né? Eu, depois a Antonieta, depois o Nando, depois a Gabi, depois os netos que porventura a gente tiver. Então, eu sempre clamo para Deus isso, para não haver essas mortes fora de ordem na minha descendência. E percebam que bênção que é você morrer farto de dias, né, próspero, tranquilo, e ainda ser enterrado por teus filhos. Isso é uma maravilha. Isso é bênção de Deus. Por isso que eu falo que vale a pena orar por isso, né? Querem ver outro sujeito que também foi abençoado nesse sentido? Tá aqui no 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 28. Tá? É o nosso Davi. Tá? Diz assim: E morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar.
Vejam que legal. Então o nosso Davi foi abençoado por Deus. Davi, eu não vou chutar agora, mas Davi, eu acho que ele morreu com 80 anos. Tá? Eu acho que ele morreu com 80 anos. Então, percebo que ele viveu bastante. Foi. Se o filho estava lá junto com ele, o que herdou, certo que ele perdeu o Absalão, perdeu o Natan e teve bastante problema na vida dele. Mas eu quero dizer o seguinte: Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Isso eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito bacana na nossa vida. A gente pedir para Deus assim, para a gente viver uma vida que vale a pena e para a gente ter uma morte tranquila e para o Senhor Jesus vir nos buscar ou mandar o anjo dele vir nos buscar quando a gente morrer. Porque aí, se você pensar que depois que você morrer, você vai junto com Jesus, como diz Paulo, para mim estar com Cristo é muito melhor, aí você não tem problema com a morte. Né? Não tem problema. É só a questão da saudade que a gente vai sentir dos nossos familiares, das nossas coisas, né? Mas não dá pra gente ser tão apegado nessa vida, porque eu faz só 57 anos que eu tô aqui. Numa terra que tem milhões ou bilhões de anos, minha passagem, como diz o Salmo 90, é um sopro. Né? Eu cheguei e logo tô indo. Experimentei da vida aqui o que tinha aqui de bom. Né? Espero que eu possa ainda semear algumas coisas boas para que tenha mais testemunhas que lembrem com bem-querência de mim do que com mal-querência. E quero ir com Jesus. E se eu tiver a oportunidade mesmo de escolher isso, eu quero ir lá depois dos meus 70 anos, bem tranquilo, morrer talvez dormindo como minha avó, sem ver, e deixar saudade em casa. Né? Eu acho que isso é muito legal, porque tem tanta morte violenta, morte esquisita, vidas que não valem a pena, né? E a gente tem que viver a nossa vida de uma forma que valha a pena viver e que a nossa morte seja tranquila, em ditosa velhice e tranquila. E de preferência, assim, né, que a minha mulher e meus filhos venham fechar meus olhos daí e que chorem bastante por mim, né, que sintam saudade. Não pela minha ida, mas por não ter mais a mim junto com eles, porque eu também vou ficar com saudade deles. Mas eu tenho certeza que depois daqui, a minha vida, como a vida deles também, vai ser muito melhor, porque como diz a Bíblia, estar com Cristo é muito melhor. Então é um negócio assim que é meio tabu, né? Todo mundo tem muito medo de morrer, mas eu acho que a gente tem que viver de forma a aproveitar a vida cada dia. Eu aproveitei minha vida, eu aproveito minha vida cada dia, né? Eu falo assim, se eu tiver mais um sábado para comer um fundi de morango, mais uma oportunidade de abençoar alguém, de falar da palavra de Deus, de dar um beijo na minha mulher, nos meus filhos, agora de brincar com as cachorrinhas, sei lá, tudo que eu gosto de fazer na minha vida, né? Se eu tenho mais um dia, eu tenho mais uma oportunidade de fazer isso. E aí eu vou vivendo. Eu vou vivendo. E eu creio que essa marca, tipo 70 anos, para quem vive a vida com consciência, com sabedoria, dá pra gente fazer tudo o que é de legal na vida. Né? E ir numa época bacana assim. Se você tem bastante saúde e viver até 80, glória a Deus. Se tiver até 90, sim também. Agora, se tiver um derrame, por exemplo, aos 60 e ficar numa situação ruim, eu também acho que daí é mais complicada a vida, né? Tem pessoas que passam dificuldades na velhice, tem velhinhos aqui em Guarapuava que andam puxando caixa com material reciclável, aí é muito complicado, né? Eu acho bastante sofrido isso. Eu espero que a minha velhice eu possa estar mais tranquilo, fazendo outras coisas e possa estar fazendo bem para as pessoas, ensinando como convém a um homem velho, né? Porque o homem velho não é para andar mais fazendo coisa de piá. Eu fiz muita coisa de piá quando eu tinha 17, 16, 20, até quase os 30 anos eu andava ainda fazendo confusão de piá, né? Depois passou, aí já não dá mais fazer coisa de piá. E aí depois que Jesus me chamou e conversou comigo de perto, também eu entendi que a minha vida tinha que ser diferente. E é muito interessante, se dos 30 eu pude fazer essa mudança, se eu ver até os 70 eu vou ter muito mais vida para semear coisas boas do que as porcarias que eu semeei antes, né? Vamos meditar nisso e estaremos orando sempre, né? Para que Deus nos dê uma boa vida e nos dê também uma boa morte. Que Deus te abençoe, que te dê uma boa morte e que ela demore muito.
É por aí.